E tá aberta a porteira da informação, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Aqui quem fala é a Made, e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente! E com a Mari. Olá, galerinha! E hoje a gente vai voltar um pouco para as origens do nosso podcast e retomar um assunto que foi pincelado lá no episódio 2, tá? Caraca, faz tempo, hein? Vamos voltar para o túnel do tempo, não é mesmo? Vamos voltar. Diretamente do túnel do tempo. Pra quem não sabe, no segundo episódio do Pode Falar de Webtoon, a gente conta como surgiram os Webtoons e como se deu a sua popularização dentro e fora da Coreia do Sul. E lá tem muita contação de história e tem outros contextos históricos também, mas a gente também trouxe algumas definições do que é e do que não é o Webtoon. No episódio de hoje, a gente vai entrar mais a fundo nesse tema. Ao longo do programa, a gente vai explicar de forma mais minuciosa o que é um Webtoon, o que é um manhwa e o que é um webcomic e como cada um deles se diferencia. Além disso, a gente também vai falar sobre como a mistura desses conceitos pode ser confusa, até mesmo por parte das empresas que distribuem esse tipo de quadrinho, tá? A gente vai falar aí do mercado internacional, que termos eles usam, que termos eles não usam e como isso pode virar uma grande salada de frutas, ok? Pelo menos é uma salada de fruta gostosa. É, né? Pelo menos, né? Tem algumas frutas podres, Mas tem muita coisa que pode ser aproveitada também, justo? Sim. Uma coisa que eu acho legal da gente fazer esse episódio hoje é porque o episódio que a gente fala sobre a origem e popularização dos Webtoons é um episódio que eu considero ele muito legal, bem informativo e bem feito, assim. Eu acho que a gente conseguiu de maneira sucinta explicar bem a coisa. Só que ele foi gravado lá atrás, entendeu? Quando a gente ainda tinha algumas limitações tecnológicas, né? Ah, é verdade. A gente tá quase que transformando o episódio em HD agora. É, tipo assim, a gente não tinha tanta prática como host também. Faltava um pouquinho de, né? Faltava um pouquinho de prática ali. Faltavam 2 anos, né? Faltavam 2 anos e alguns microfones novos. A questão é que regravar o mesmo episódio não é tão interessante assim também. Fazer o mesmo conteúdo de novo. Não. E eu acho que o tema de hoje foi uma forma legal da gente dar uma repaginada naquele assunto, retomar alguns tópicos, porém de forma diferente. Então acho que o episódio de hoje vai ser bem legal. Yay! E se for muito legal, a gente pode agradecer a Bi, né? Exatamente. Já vou aproveitar aqui então, agradecimentos especiais para a Bia Guiarte, nossa amiga, já participou aqui do podcast com a gente, que é autora também de Webtoon, e foi numa conversa com ela que surgiu a ideia para o tema do episódio de hoje. Então obrigada, Bi, né? Yeah! Diretamente e indiretamente, sempre ajudando o podcast. Palmas pra Bi. Palmas. Fazia tempo que a gente não batia palma assim, né? Sincronizado. Será que é sincronizada mesmo? É, talvez não sincronizado, mas tipo... A gente descobre. Sabe, plaquinha, palmas, e aí todo mundo bate palma. Fazia um tempo disso. E, gente... Antes da gente entrar de vez aqui no episódio, que tem muita coisa legal pra gente falar, aquele aviso de sempre que é importante e que vale a pena a gente trazer aqui no começo, porque senão você pode correr o risco de sair do episódio e não ouvir o aviso. Então ele vai vir aqui agora pra isso, tá? Não esquece de seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast pra você não perder nenhuma novidade. Por favor, hein, gente? Sim! Tá no começo. Vamos fácil. Lá, gente. Dá tempo. É fácil. Dá tempo. E você pode fazer tudo isso sem precisar dar pausa no episódio. Muito importante. Não é incrível? Incrível. Não, isso eu acho incrível. Tecnologia. Você pode fazer tudo ao mesmo tempo. Ouvir enquanto ela tá dizendo que é pra você seguir, avaliar e ativar as notificações. Aí você vai indo e vai seguindo, avaliando e ativando as notificações. É isso. Olha que coisa mágica. Muito legal. Multitasking. Antes da gente começar, eu só quero fazer um disclaimer que eu tenho uma gata na minha porta, miando e arranhando a porta, então se vocês ouvirem miados, é sobre isso? É sobre isso, é sobre ela. É sobre ela sendo expressiva. Ok. Tudo bem, acontece. Normal, gente, Acontece. faz parte. É a vida de gravar em casa e não no estúdio, é isso. Exato. Mas a gente tá o quê? Separado geograficamente, então não existe estúdio. Então, precisaríamos de uma tecnologia muito incrível para ter um estúdio e de dinheiros muito incríveis para ter um estúdio. Também. Nossa, muito dinheiro. Pra ter um estúdio pra cada uma, né? Exatamente. Nossa. Então, assim, a gente tá sempre sujeito a miados de gato,
pessoas aparecerem, batidas de porta, obras, motos passando, né? Chuva. A gente tá sujeito a aviões, a gente tá sujeito a tudo, tá bom? Faz parte. Pelo menos hoje tá chovendo, então o carro do sorvete não vai passar. Vantagens. Legal, talvez? Legal, talvez, legal. Vamos! Bom, gente, vamos lá então, bora começar? Vamos começar o papo, tá? A gente falou aqui que o tema central aqui do episódio é essa distinção de webtoon, de manhwa e de webcomic, tá? E a gente daqui a pouco vai entrar no aprofundamento de cada um deles, mas antes a gente quer fazer aqui a diferenciação básica, entendeu? É um diagrama de Venn sonoro. A gente quer só dizer, elencar principais características pra ter uma diferenciação básica, assim, de início, tá? Sim. Só pra gente começar de algum lugar. Depois a gente vai falar mais coisas sobre cada um deles, beleza? Mas quando a gente olha pra webtoon, manhwa e webcomic, existem diferenças básicas que cada um deles tem, né? Pra gente poder entender. Quando a gente tá falando de manhwa, a gente tá falando de um termo que tem conexão com o lugar de origem desse quadrinho. Ou seja, quadrinhos que têm origem na Coreia, que são produzidos por artistas coreanos, eles são classificados como manhwa. Independente do que eles forem, de que formato eles têm. Beleza? Exato. Um grande manhwa. Exato. Quando a gente tá falando de webcomic, ele é um termo que diz mais respeito ao canal de distribuição do quadrinho. Ou seja, um quadrinho ele pode ser distribuído de maneira física, como a gente já conhece tradicionalmente aí por muitos anos, mas ele também pode ser distribuído na internet. E no caso do webcomic, esse é o ponto, né? O seu quadrinho na internet, não é mesmo? A leitura acontece na internet. Então, tá na internet, de uma maneira geral, podemos chamar de webcomic, beleza? Sim! Já o webtoon, que é a palavra que faz parte aqui central desse podcast, do Pode Falar de Webtoon, ele é um termo que se diferencia mais na questão de formato, estilo, layout desse quadrinho, né? Então, o webtoon também tem a ver, é quadrinho e é web, então ele também é digital, mas não basta só ele ser digital, ele tem que ser feito de uma maneira específica, né? Que a gente vai entrar mais em detalhes depois. Mas, o que todos eles têm em comum? Todo mundo é quadrinho. Todo mundo é quadrinho, gente. Eu ia falar que todo mundo é gibi. E aí? Ei, na gibi, a gente já entrou nessa discussão. Se a gente tiver que colocar tudo isso num grande guarda-chuva, eles estarão todos no grande guarda-chuva quadrinhos, ok? Exato! Explicamos o básico, mas o básico às vezes não é o suficiente, certo? É porque o básico é tudo quadrinho. Isso. Se a gente for basicão mesmo, a gente mataria o episódio aqui. Obrigada por ter ouvido. Obrigada, gente, blá, por blá, blá. ouvir. Acabamos. É o que importa, beijo. Não esquece de seguir e avaliar o podcast, ativar as notificações. Exato. Mas a gente não vai parar por aqui, até porque a nossa média de episódio é mais de 1 hora de duração e a gente acabou de bater 10 minutos. Precisa ter mais conteúdo do que isso, né? Tá muito cedo. Então agora a gente vai entrar e vai aprofundar cada um desses termos, né? Manhwa, webcomic e webtoon, e a gente vai falar mais a fundo sobre cada um deles para você entender mais. Porém, se você queria um simplificado, um miojo que está pronto em 3 minutos, tá aí as diferenciações rápidas, tá? É isso. Mari, puxa aí um pouco agora do nosso aprofundando no termo manhwa, pra gente poder discutir mais sobre esse assunto. Então vamos falar de manhwa. Vamos começar então aqui do começo, tá, gente? Que bom. Eu vi aqui um grande o quê? Uma grande publicação da Jovem Nerd, né? Porque a gente não apenas saiu pesquisando por aí, a gente, né, a gente não tá tirando as informações da nossa cabeça. Queria, mas não estamos. Queria a gente tirou de alguns assim, lugares. Vamos trazer também outras citações mais acadêmicas? Vamos, mas por enquanto vou citar a Jovem Nerd mesmo. Isso. Que foi escrito pela Priscila Ganico, certo? Que ela explica exatamente a origem da palavra manhwa. Para começar, a palavra manhwa, ela vem do chinês, tá? Que são de 2 palavras do chinês, que é man e hua. Justo.
Esse Hua é H-U-A, tá? Legal. Isso, pontuar. porque é do chinês, tá, gente? Isso. Do chinês é U, quando romaniza. Isso. Por isso que é assim, porque parece muito quando eu falar manhua coreano e manhua chinês, parece que eu tô falando a mesma coisa e provavelmente eu estou. Mas Justo. não é a mesma coisa, tá, gente? Isso. Então vamos lá. Então, veio ali do chinês, que é a junção de duas palavras, man e hua, certo? Uhum. Que daí o man é uma questão, significa ali improviso, e hua, imagem, pintura. Então seria como se fosse uma pintura de improviso. Curioso. Uhum. Surgiu daí, e esse é o termo específico, né, pra quando a gente fala de quadrinho. Ou seja, como se fala quadrinho coreano, manhwa, como se fala quadrinho em chinês, manhwa, como se fala quadrinho em japonês, mangá. E todos eles têm origem nessas duas palavras chinesas, man e hua. Tanto que são bem parecidas, né? Uhum. É. Até aqui tá todo mundo comigo. A chinesa e a coreana, pra gente que é brasileiro, que W tem som de U, mesma coisa. Que é muito legal, né? Porque manhua, que é chinesa, manhua, que é coreano. Parece que a gente tá doida, mas não. Só muda uma letra nas duas. E a pronúncia pra gente fica muito parecida, né? Exato, gente. Mas assim, o coreano, ele tem mesmo, assim, muitas palavras de origem chinesa que são... Sim. Às vezes escritas de maneiras diferentes, né? Porque se escreve em Hangul, mas soa muito igual mesmo. Então eu acho que só sendo chinês ou coreano, ou se você conhece muito bem a língua pra saber a pronúncia ali, onde, né, aquele tom... Onde quebra. que diferencia os dois. Porque pra gente fica muito manhua. Uhum. Mas é isso. Então, esse termo, né? Estamos explicados, então. E eles são usados pra quadrinhos. Então, manhwa coreano, né? Quando eu estou usando o termo coreano, ele é exatamente quadrinhos coreanos. Então, que são criados, né? Por pessoas, ilustradores coreanos. Eles vêm da Coreia. Uhum. Correto? Estamos todo mundo... Sim! Olha só, gente. Eu sou boa professora? Não sei. Ótima, só didática tá 10/10. Vai lá, professora. Continua! Então, os quadrinhos existem há muito tempo. Muito, muito tempo, porque assim, o papel existe há um tempo aí considerável, né? Pintura, ainda mais. Quadrinho existe antes de papel. Quadrinho existe antes de papel. Exato, mas existem há mais tempo que a internet, obviamente. Uhum. A parede existe antes da internet, o papel existe antes da internet. Né? A pintura, a tinta existe antes da internet, né? Isso aqui é importante dizer porque o manhwa em si, como ele existe antes da internet, ele se refere a tudo, inclusive ao que vem depois. Porque a conotação dele não é exatamente o meio pelo qual ele é feito. Isso é como os nossos ancestrais, né, os maias e os astecas. Ou se você fez, né, pra internet. Não interessa o meio que você vai publicar, né, colocar esse quadrinho aí disponível. É um quadrinho. É feito na Coreia, é manhwa. Isso. Independente se é online ou não. Ou seja, se eu fizer um quadrinho impresso, se eu estou na Coreia, vamos supor que eu sou coreana, ok? Ok. Nasci de novo, nasci coreana, ok? Nasci coreana e artista, olha que maravilha. Olha não basta ser coreana, tem que ser artista. Tô criando, tô nascendo de novo, tá? Novo cenário. Nacionalidade e profissão. Tem um novo nome e tudo. Nasci coreana e sou artista e decidi que eu quero fazer o meu quadrinho. Mesmo se eu fizer um quadrinho impresso em revista, ou se eu fizer um quadrinho digital para postar online, isso significa que, por eu ser coreana, pelo meu quadrinho ser coreano, independente da forma dele, ele pode ser chamado de manhwa, é isso? Exatamente! Uhul! Olha só, prêmio! que legal. Eu tenho uma dúvida. Diga. Se eu não sou coreana, mas coreanos estão lendo meu quadrinho, eles usariam ainda assim a palavra manhwa? Tipo, assim como a gente chama de quadrinho tudo que é quadrinho? Então, eu acho que é uma dúvida
correta, tá? Porque exatamente a palavra é uma palavra em coreano. Eu não vivo na Coreia, eu não tenho essa vivência. Mas eu entendo, tá, gente, por uma questão lógica, que sim. Que quando a gente tá dentro da Coreia, talvez eles usem o termo manhwa, porque é manhwa. Assim como a gente pode falar que tudo aqui é gibi. Justo, tudo é quadrinho. Entendeu? Só que quando a gente está aqui localizado, tipo, fora, né? Então, estamos localizados no Brasil, fora a Coreia, e a gente está falando de um manhwa, a gente está falando exatamente dessas obras criadas pela Coreia. Isso. Ok. Entendeu? Tá. Que aí obrigada. é como se fosse, né, o, sei lá, K-drama. A gente fala K-drama, eles podem só chamar de drama, ou qualquer outra palavra que eles tenham, mas a gente ainda coloca o K na frente pra falar que é de origem coreana. Eu acho que, assim, se isso acontecesse, Nai, aí eu tô trazendo um pouco de opinião aqui, posso estar equivocada, mas tô aqui opinando equivocadamente. Estamos aqui pra isso. É, exatamente, porque essa foi uma dúvida interessante que a gente não tinha parado pra pensar antes, mas assim, Eu pensei agora. eu acredito que as pessoas se refeririam ao seu quadrinho como manhwa, porque é assim que eles chamam o quadrinho lá. Exato. Mas o seu quadrinho não é um manhwa por causa disso, entendeu? Exato. Isso. Ele pode ser chamado disso, mas ele não é isso, entende? Exato. Tá, obrigada. Era essa o conceito que eu precisava. Boa. Tipo, quando você for divulgar pra fora, você não pode dizer que o seu quadrinho é um manhwa. Não. Do mesmo jeito que se eu desenhar um quadrinho aqui no Brasil, eu não vou chamar ele de mangá, entendeu? Não, porque você não é japonesa. e tem uma dúvida também, que eu acho que mangá é meio difícil, porque mangá hoje em dia já é tão conceituado que já virou um formato. Então, independente da sua nacionalidade, se você fizer nesse formato, já é um mangá. Se você fizer nesse estilo leitura ao contrário, em preto e branco, e o caralho a 4, eu acho que é um mangá. Eu acho. Nossa, um conhecimento muito importante. Então, eu acho que ele não é um mangá. Ele é uma história em quadrinho tipo mangá. Isso. Exatamente! Tá, obrigada. Exatamente. Essa é a diferenciação, E porque isso é utilizado, gente, isso é real, tá? Por exemplo, queijo canastra. Queijo canastra é só queijo Muito bom. que é produzido na região de canastra, que é uma região específica. Se você faz um queijo que tem o mesmo estilo, que parece, na maturação, no modo de produzir, você vai dizer, isso é legalmente aceito, tá? Então, eu tenho base pro que eu tô dizendo agora. Okay. Você vai dizer que o seu queijo é tipo canastra. Batendo tipo palmas canastra. pra você, Mari. Obrigada. Sua didática tá 10 de 10. Tá muito boa sua didática. Quando a gente fez esse roteiro e pensou nesse tema, a gente achou que queijo ia entrar na equação? Eu não achava. Não tava no meu bingo, mas eu gostei. Porque se a gente precisar falar de queijo pro pessoal entender, eu sou a favor, entendeu? Eu acho que é uma coisa bem, né, que acho que dá pra entender, que é isso. Você pode até fazer uma coisa muito parecida, com estilos de desenhos parecidos, com não sei o que lá, mas daí não é tipo. E é isso, gente. Muito bom. Você tá fazendo uma história em quadrinho tipo manhwa, tipo mangá, tipo o manhwa chinês, né? Eu ponho chinês no final pra vocês saberem que eu tô falando de outro. Exato. Manhwa chinês. Mas é isso. Boa. Eu fico feliz que eu podia ajudar com queijos. Boa. Ótimo, Ficou muito excelente. bom. 10 de 10, 10 de 10. Aprofundamos aqui no termo manhwa com a grafia coreana, certo? Sim. Entendidos? Vamos para a próxima classe agora, próxima aula. Okay? Vamos! Agora a gente vai falar de webcomic. Vamos aprofundar em webcomic, tá? Agora lá vem. Agora é a Nayana que vai aqui na frente puxar aqui pra gente. Bom, quadrinhos, agora a gente vai falar de webcomic. E o webcomic, eles são quadrinhos publicados na internet, que eles podem ser ou em site, ou em blog, ou em aplicativo, ou em rede social. Resumindo, são narrativas visuais, são quadrinhos publicados de forma digital. Uhum. É o melhor jeito que a gente consegue abraçar isso. Mas tem um autor que se chama Scott McCloud, que eu já falei ele em outro episódio, e ele tem um livro que se chama Understanding Comics, que de uma forma mais acadêmica... Tá vendo? A gente não tira informações do cu. Exato, não tiramos informações do cu. Exato. E de uma forma mais acadêmica nesse livro, que é muito bom, ele é feito em formato de quadrinhos, mas ele tenta de jeito acadêmicos explicar o quanto quadrinhos também são literaturas e quanto é importante também ter estudos acadêmicos de quadrinho. E ele fala nesse livro que o webcomic
é como se fosse uma narrativa visual, quadrinhos, né? Que vai além da mídia física, vai além dos impressos, vai além do papel, vai além da parede, e ela consegue abraçar outros formatos de mídia disponível por estar dentro de uma mídia digital. Então, por exemplo, o fato de eu poder dar zoom, que de uma forma lógica seria uma lupa, que eu não consigo fazer isso de certa forma numa parede. Sim. Isso, um webcomic me permite fazer isso. Eu consigo dar zoom, eu consigo fazer a pessoa ir e voltar com o hiperlink, sabe? Eu usar todos os recursos digitais que uma mídia física não me deixa usar. Um webcomic é essencialmente isso. Posso falar uma coisa pra exemplificar isso que você falou? Pode. Porque eu estou relendo I Love You, né? E... tem uma cena específica que eles estão saindo da delegacia, e aí tem balões de fala muito pequenininhos, com textos pequenininhos, porque é uma conversa que tá longe, sabe? Ai, que incrível! E aí eu fiquei assim, incrível. Eu posso dar zoom e ler essa conversa tal qual uma fofoqueira, caçando. Tipo, eu quero saber o que esses policiais estão falando de longe. Aí eu pincei, dei zoom. Incrível. E eu, tipo, fiz isso. Era uma coisa que, pra narrativa da história, eu podia passar por aquele diálogo, mas tu acha que eu vou passar por aquele diálogo sem fuçar o que eles estão falando ali, se eu tenho essa possibilidade? E se isso fosse num papel, eu não poderia fazer isso, a não ser que eu realmente tivesse uma lupa. Mas eu não tenho uma lupa em casa, né? Exato! Poxa, você não é uma detetive Sherlock Holmes. É, porque realmente quando eu tava fazendo isso, eu senti, tipo, eu estou bisbilhotando, porque essa conversa não faz parte da cena que tá rolando aqui. Exato! Isso é muito interessante de poder explorar. É muito legal, porque e na analogia que o Scott McCloud ele usa, ele fala que, assim, por exemplo, o papel é um ovo, e o som é como se fosse um ovinho também, uma casca de ovinho. E o zoom e a lupa, o efeito de lupa fosse um ovo. E como se o webtoon ele quebrasse tudo numa frigideira. Não, webtoon, desculpa, não, gente. O webcomic é como se o webcomic quebrasse tudo numa frigideira e você pudesse usar todos os recursos ao mesmo tempo, se você quiser ou não. Você quebrar todo mundo de dentro desses ovinhos e dessa casca. Entendi. Só por você estar numa mídia digital. Um é a casca, outro é a clara, outro é a gema. Exato! Tudo junto. E você pode pegar um de cada um. E jogar dentro. A gente não pode falar que um é o ovo, um é o sal, o outro é tipo uma salsinha e a gente faz um omelete. Exatamente. É um omelete. Um webcomic é um omelete. A gente tá... Nossas analogias hoje, a gente tá muito incrível. Analogy is my passion no episódio de hoje. Bom, e como não precisa necessariamente de um papel e de tudo pra ser um webcomic, acaba sendo algo muito mais barato, né? Porque você não tem o custo de impressão, distribuição física e de toda a encadernação e tudo mais. Uhum. E é legal isso porque, se a gente pensar, foi o que os quadrinistas coreanos fizeram na época que foi aquela proibição de publicação de histórias, que eles reduziram bastante a impressão e as editoras. Não foi, Mari? Me ajuda a lembrar, que eu não lembro muito direito que aconteceu isso. É porque a gente teve alguns momentos de crise na Coreia. 97 foi que teve grande crise aí, tipo, dos tigres asiáticos. Uhum. E também, antes disso, também já teve uma questão de proibição de mangá. Lembrando que o mangá o quadrinho japonês, entendeu? Que vem do Japão. Então, tudo isso, né? A crise, o pessoal em crise, proibição de japonês, um governo que era assim também, que censurava as coisas, né? Porque a gente estava numa época também de ditadura ali, da década de 60 até o final dos anos 90. Uhum. Quadrinhos eram uma má influência para os jovens, né? Exato. Claramente. Claramente má influência. Então, assim, e também numa crise, gente, querendo ou não, um entretenimento, uma diversão, um lazer, ele não é uma prioridade de ninguém, né? Uhum. A arte sempre vai pra baixo. Exato, porque é o que minha irmã diz, né, que pra ser arte ela não tem objetivo, então... Numa crise, se não tem objetivo, se isso não faz sentido, você não vai querer, né? Enfim, é triste, mas porém faz muito sentido. É. Então, tudo isso, né, culmina aí pro pessoal, tipo, artista ainda quer viver, né? Nem que seja de aplauso. É,
Porque Exato. o legal do desenvolvimento tecnológico foi permitir que as pessoas de maneira autônoma, de maneira independente, né, pudessem pelo menos postar, né, não tá mais centralizado só nas editoras, né, no meio impresso. Então, assim, banimos a produção de quadrinhos físicos. Beleza, vamos postar na internet, então, né? Exato. Se é o que tem. Artista sempre né? vai querer ser expressivo. Artista sempre vai querer ser expressivo. Independente dele não ter tanto alcance quanto ele tinha antes, independente de não ter experiência de pegar na mão, pelo menos a pessoa vai conseguir se expressar, né? Então, esse caminho do webcomic na Coreia acabou sendo uma alternativa natural devido ao contexto histórico da época, né? Exato. Porque foi realmente ali, gente, na década de 80 e 90, que realmente foi, os quadrinhos foram, tipo, não, quando a gente zoa falando que não eram mais influências para jovens, mas era isso que era dito, entendeu? Era como o pessoal colocava, né, o governo colocava, que era má influência, então não pode ter, isso não é cultura, isso não é bom para os nossos jovens. Exato. Então, gente, acabou a criação, acabou a distribuição, e aí o artista sempre dá os seus pulos, né? Mas também, só pra fechar esse conceito de webcomic, é algo muito amplo e muito difícil de explicar, porque é muito aberto, pode ser tudo. Desde que ele seja feito numa mídia digital. Então ele pode ser uma história de um quadrinho, de 2 quadrinhos, de 3 quadrinhos, na vertical, na horizontal. Isso é um webcomic. Exato. Então, assim, é uma festa do caqui e uma banana. É tipo uma mistura. Eu acho que é tão amplo, assim, que vai ter a CCXP, né, agora no final de novembro, começo de dezembro. Eu estava vendo os artistas que iam participar e tal, e alguns nos perfis entrando, e colocou lá que a pessoa fazia webcomics, né? E alguns dos webcomics nada mais eram do que, tipo, o quadrinho que a pessoa fazia e que ela disponibilizava online. Exato. E daí ela, entendeu? Assim, que realmente o webcomic, ele acaba não sendo nem um formato, né? E nem tendo, assim, uma regra de tipo, Exato. não é uma coisa, não, é porque você fez para ser digital, ou se você fez digitalmente. Se eu pegar agora, fazer um quadrinho físico, escanear página por página e colocar em algum lugar, eu posso dizer que ele é um webcomic. Isso. Pode. E não tem Então, uma exigência dele ser só digital. Eu posso ter a versão impressa e eu posso ter a versão online. E vai continuar sendo um webcomic, não é porque eu também tenho versão impressa que ele deixa de ser um webcomic, sabe? Exato. E eu acho que uma maneira da gente entender também como é difícil definir é que pensa que um quadrinho postado nas redes sociais também é considerado um webcomic. Sim. E a formatação de publicação vai variar dependendo de rede social, porque um quadrinho que eu posto no Twitter é diferente de um quadrinho que eu posto no Instagram. Porque no Twitter eu só posso postar 4 imagens por tweet, no Instagram eu só posso postar 10 imagens por carrossel, quadradas, entendeu? Então, tipo assim, tem muitas diferenças no formato, na forma de distribuir, em como eu divido para distribuir, mas é tudo webcomic desde que esteja disponível na web, sabe? Exato. Porque é exatamente entra no que a Nai falou, né? Citou aí o MacLeod, de tipo, porque o que define? É você conseguir dar o zoom, é você usar outras coisas, os hiperlinks que ele fala, porque eu acho que ele era da década de 90, esse... Esse é de 2000. Esse livro é de 2000. De 2000. Mas, gente, 2000 é 23 anos atrás. Faz 20 anos atrás, exato. A internet não é a mesma. Não tinha celular, tá? Então ele não achava que as pessoas iam ler as coisas no celular. É muito bom esse livro. Exato, mas você vê o quanto que ainda, apesar de tudo, né, no sério, ali no centro do negócio, ele acertou, né? Então, por isso que o webcomic fica muito solto. Tudo é webcomic, desde que esteja na internet. Mas agora... né? Agora que a gente já falou de manhwa, a terminologia em coreano, agora que a gente já falou de webcomic, a gente pode falar de webtoon. Hã? Pode falar de webtoon? Hã? Uau! Você viu? Eu fiz até a introdução, né? O naming de sucesso, Name drop. Name drop. Então, assim, fazendo uma conexão já com o termo webcomic, né?
A gente sabe que o Webtoon, ele também é uma mídia que é postada digitalmente. Então, é correto a gente dizer que todo Webtoon é um webcomic? Sim. 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 Eu tive que pensar, mas sim. A única coisa é que o inverso não é correto. Nem todo webcomic é um Webtoon. Entendeu? A recíproca não é verdadeira. Exatamente. Caraca, gente. Por quê? Porque um Webtoon também é um formato de quadrinho digital, mas para uma obra ser classificada como um Webtoon, ela precisa ter uma característica específica. Existe um fator que é tipo top, mega importante para uma coisa ser um Webtoon ou não ser um Webtoon, tá? Que é ele ser pensado desde a sua concepção para ser consumido na web e que ele siga o layout vertical que permite essa leitura pela rolagem, né? Aquela coisa de uma única tripinha que a gente vai descendo e a gente vai lendo toda a história e ela vai sendo distribuída dessa maneira, né? Que é ideal para o consumo na web. Porque se a gente abre um blog, a gente entra num site, você vai ler um artigo grande. Nossa. Como é que você faz para ver esse conteúdo por completo? Você não vira de página. Não tem página. Você vai ter troca de página em momentos específicos, né? Tipo categorias, coisas assim. Mas um único conteúdo, você vai simplesmente rolando com seu mouse para baixo para você visualizar ele inteiro, né? Exato. Independente se você tá no celular ou se você tá no PC. E os Webtoons, eles surgiram dessa experimentação, né, que veio nesse período aí em que não se podia ser feito quadrinhos, não podia ser publicado quadrinhos físicos na Coreia, que a galera começou a postar na internet, e para essas pessoas só tinha a opção de postar na internet, pelo menos naquele período em que estava sendo banido, né? Aí começaram experimentações de tipo, cara, se a gente só pode postar na internet, por que a gente segue desenhando o quadrinho como se a gente fosse imprimir ele? Não faz sentido, a gente não precisa fazer isso, né? Eu não tô fazendo um quadrinho que eu posto na internet e eu imprimo, ele só vai pra internet, então deixa eu tentar inovar nesse formato. E foi aí que começou a surgir essa questão do quadrinho de rolagem vertical, né? Começou dessa experimentação de que eu quero tentar chegar no melhor formato para consumo exclusivo na internet, porque eu não vou ter como imprimir isso aqui, né? E foi aí que começou. Apesar desse formato ter surgido na Coreia nesse contexto que a gente falou, não são só histórias coreanas que são consideradas webtoons, tá? Exato. Porque esse conceito cresceu e expandiu. Eu aqui no Brasil, se eu seguir essa formatação, se eu seguir esse estilo estético na hora da construção da minha história, eu posso dizer que eu estou fazendo webtoon também, né? Eu não preciso nascer de novo na Coreia para eu poder fazer um webtoon. Como artista. Olha só que acessível. Eu preciso ser artista. Né? Não, tem artista, né, gente? Às vezes só precisa de uma dose de coragem. Um pouco de disposição, né? Um pouco de força de vontade. Eu não preciso fazer um bom webtoon pra eu ter um webtoon. Eu posso fazer um webtoon ruim e chamar ele de webtoon mesmo assim, né? Ou seja, qualquer artista de qualquer parte do mundo pode criar um webtoon. Desde que ele tenha, né, a sua marca característica de leitura por meio da rolagem vertical e que ele seja disponibilizado digitalmente, né? Se você fizer um pergaminho... não vai ser um webtoon porque você tá eliminando a web da coisa, né? O web ainda é uma parte importante da palavra, não só o toon. Não só o toon. Só pra dar mais uma contextualizada aqui, foi uma discussão que eu e a Mendes, a gente entrou antes da gravação, que tem esse artigo escrito pelo Cho Hik-kyun. Em 2018, ele escreveu um artigo pro The Journal Comics, que é um site, também uma revista dos Estados Unidos, que eles discutem de forma acadêmica o que são quadrinhos e o que são comics. Tá vendo? A gente traz a academia pra cá. Olha só. Eu gosto que a Mari, ela tá reforçando pra não correr o risco de alguém achar que estamos tirando do cu. Não estamos. Não estamos. E por ele ser coreano, ele faz um estudo essencialmente exclusivo do fenômeno na Coreia. Mas eu achei interessante porque ele faz pequenas distinções entre o webcomic e o webtoon.
E eu achei que é muito legal a gente discutir e começar a falar. E ele traz 2 pontos, que são 2 principais características que são essencialmente proprietárias de um webtoon. Que é o layout vertical, que é o que a May disse. E na Coreia é essa possibilidade que ele chama de transmedialidade, que é ele ser transmídia. O que é uma coisa transmídia? É uma história que pode ser contada em várias mídias. A gente teve uma aula disso na ETEC, Mari, e a gente fez um trabalho sobre Heroes, mas... sobre Heroes, mas transmedialidade é isso. Mas por que eu falo isso? Porque eu achei interessante trazer esse ponto. É porque isso explica quantos webtoons são adaptados para K-drama. E o quanto é natural na Coreia acontecer esse caminho webtoon K-drama, webtoon álbum musical, porque como tem alguns webtoons que tem música dentro, existem muitos que já viraram álbum de músicas para as pessoas ouvirem no Spotify. E é interessante porque ele faz essa análise, tipo, webcomics não fazem isso. E esse tipo de sistema que foi criado de ser vertical, transmedialidade, é muito interessante, que essencialmente aconteceu na Coreia, mas é interessante a gente falar, olha, isso aconteceu, porque é legal ter esse ponto de vista. Eu acho interessante, eu não sei vocês, mas eu acho muito interessante. Não, eu acho interessante. Eu acho que, assim, o webtoon, ele facilita, até porque na Coreia, hoje, o pessoal consome mais o webtoon do que outros tipos de quadrinho, né? Quando eles vão imprimir... Tem muitos webtoons que viram quadrinhos físicos, né? Exato, isso é transmídia. Isso é transmídia. Mas, por exemplo, isso não impede outros formatos de webcomic que não são webtoons de serem adaptados. Porque temos aí o grande exemplo, Yumi Cells não é um webtoon, é um webcomic. Exato. E foi adaptado pra drama, 2 temporadas, muito bem adaptado, por sinal, né? Então, assim, não é que impede, mas é como virou uma mídia tão gigante no país... e é tão consumida e é tão falada, tipo, você vai ver idols, atores, celebridades coreanas falando webtoon, eu tô lendo esse webtoon, eu tô fazendo o webtoon, você vai ouvir mais webtoon do que manhwa, sabe, às vezes. Exato. Então, exato. Essas adaptações, seguindo popularidade e tal, elas acabam indo mais pra essa mídia também. E ela, por ser uma mídia muito... particular, que tem diferença em relação às outras, né? Isso fez com que também fosse expandindo. Tem várias coisas que são características do mercado de webtoon, da mídia webtoon, e que não funcionariam para outras porque é próprio do webtoon, né? Exato! E aí eu acho que isso é legal porque você me deixa puxar uma outra coisa que ele trouxe, que o webtoon, ele é uma combinação de 2 conceitos. O webtoon não a definição etimológica da palavra, mas o sistema webtoon, desculpa, a coisa webtoon, que ele define que o webtoon pode ser definido como estilo e sistema. O estilo, o que é o estilo? O estilo é ele ter esse layout vertical, essas cores, a estética, que na Coreia é uma estética muito específica, o tempo de serialização, o modo de leitura, né, o que a gente chama de bite size, que é pra você ler rápido, e o modo que você lê em movimento e tudo mais. E o que é um sistema, que ele chama de sistema, que foi um pedaço que eu e a Mendes, a gente conversou muito sobre esse assunto. O sistema que é algo específico que eu entendi que é algo específico de webtoons, que é o formato de produção, distribuição e circulação, que é apresentado nessas plataformas de web mobile, e que é uma plataforma que apresenta a possibilidade de pessoas terem publicações amadoras, de ter uma distribuição gratuita, mesmo que hoje em dia a gente sabe que não funciona assim, você acaba pagando umas moedas, e existe possibilidade na Coreia, aqui também a gente depois vai entrar nesse tópico das distinções entre as plataformas e os aplicativos daqui e na Coreia, mas na Coreia existe essa coisa de comunicação maior entre os leitores e os produtores e as coisas que estão acontecendo, porque eles sempre têm os comentários. Sempre tem os comments ali e as pessoas comentando. E é isso, e eu acho muito interessante. Fórum é uma parada muito forte na Coreia até hoje, muito forte, né? Tipo, fóruns que não necessariamente seguem... Tem absurdos, tem movimentos que começam em fóruns na Coreia, que é bizarro, porque é muito utilizado. O pessoal vai mesmo, fica de olho, né? O que tá nos trends em termos de tópicos, qualquer pessoa vai lá, cria o post, de repente a parada tá com milhares de comentários, tá todo mundo falando sobre, né? Então, essa coisa de precisamos comentar.
coloca aí a seção de comentários pra gente, independente de qualquer for, né? É necessário. Não, eu ia falar que é muito legal isso, porque essa coisa de poder comentar é algo que surgiu com os webtoons, assim. Não existe, os webcomics não tinha essa interação e essa coisa entre os leitores. Isso é muito legal. Eu acho que não de uma maneira padrão, porque, tipo assim, você pode... Antigamente já existiam blogs, sites de estilo blog, né? Você podia colocar uma seção de comentários no teu blog, entendeu? Então, você podia colocar. Então, é isso, você podia colocar. Até porque, tipo assim, o que popularizou o webtoon foram as publicações independentes. Exato. Né? O Kung Fu, que popularizou a mídia com o Love Story, que a gente fala lá, que surgiu em 2003 ou 2004, ele conseguiu dezenas de milhões de visualizações e talvez até mais, talvez eu esteja até jogando pra baixo, no sitezinho dele, que é onde ele publicava as histórias dele, tá ligado? Aham. O sitezinho, tipo, o sistema, ele cresceu, porque a mídia cresceu e tudo que ganha escala é sistematizado, né? Tudo que ganha escala precisa ter padrões, porque senão fica difícil você crescer de uma maneira minimamente organizada, né? Mas é muito legal ver que foi uma comunidade independente que fez isso com pouco recurso funcionar, né? Tipo, uau, que formato interessante, que coisa legal, né? E aí veio as empresas e falaram, opa, como é que a gente consegue se aproveitar disso aqui? Que o pessoal tá gostando, capitalismo. Né? E criar coisas mais legais. A mão invisível do mercado. E sistemas mais legais e tal. Então, é muito interessante que hoje, quando a gente fala de webtoon, a gente pode estar se referindo a todo esse sistema que foi construído também. Porque tem coisa que, se não for o webtoon, não vai funcionar, que rola, né, lá dentro. É muito particular da mídia. Foi feito sob medida para a mídia, né? Uhum. Assim, de certo modo, parece que o webtoon é quase como uma evolução da categoria webcomic. Isso. Tipo, porque aí você tem lá, você pode colocar, você pode fazer na mão e colocar, escanear e colocar lá, pode fazer digital e colocar lá, mas ainda se via muito, tipo, o impresso. O impresso indo para o digital. O webtoon pegou o impresso e falou, foda-se. Vamos pensar do zero, vamos fingir que o impresso não existe. Exato. Porque aí acho que realmente esse sistema, né, que o Tio fala, é porque exatamente dessa origem do webtoon de, a gente tá aqui, os quadrinhos são mais influências, eu não posso mais vender, tá todo mundo em crise, a vida tá em crise, eu tô em crise, mas eu vou disponibilizar o meu quadrinho de forma gratuita. Isso. Porque eu sou artista e quero aplausos. Isso. E daí começa aí, né, de tipo, deles começarem esse movimento de disponibilizar online, e daí pensar pro online, e aí em 2000 de ter essa virada, né, nessa questão do webcomic, o layout, né? Explorar o layout. Exato. E outra coisa que eu acho legal da gente expandir essa discussão, né, que o Cho puxou, né, nessa revista, quando ele trouxe esse ponto, é que o sistema e até um pouco o estilo também cai nessa questão, ele tá em constante evolução, né? Tem muita coisa dentro desse sistema, por exemplo, que funciona muito na Coreia, porque é cultural de lá, e quando a gente joga isso pra internacionalmente, a coisa já muda um pouco de figura, né? Sim. Ela já é um pouco diferente, né? Então, às vezes, tem adaptações nisso e novas soluções podem surgir no futuro para acomodar essa mídia da melhor maneira possível, dependendo do mercado. De onde isso vai ser feito. Exatamente. E aí, só pra gente, antes da gente passar pro próximo tópico, vamos dar uma resumida nas coisas? Yay! Agora que a gente aprofundou os 3 conceitos, né? É assim, gente. Se liga aí. Que hora Resumão, vai cair na prova, hein? Anota que isso aqui vai cair na prova. Agora que a gente já falou de manhwa, a gente já falou de webcomic, a gente já falou de webtoon, a gente já entende os 3, já sabe qual é a diferença dos 3, já sabe quais são as particularidades de cada um. A gente pode dizer, então, dessa forma, que existem muitos webtoons que são manhwas, né? O webtoon surgiu na Coreia, muito popular na Coreia, muita gente faz webtoon lá. Sim. Né? E já que quadrinho de lá é chamado de manhwa, e o webtoon é um formato muito popular lá, que boa parte dos quadrinhos são webtoons, então, muito webtoon
é manhwa também. Sim. Mas também existe muito webtoon que não é manhwa, porque o formato está se popularizando cada vez mais globalmente, né? Vídeo Lore Olympus aí, né? Exatamente, eu ia falar isso agora. Um dos webtoons, se não o webtoon mais famoso de todos, é Lore Olympus, que não é coreano. E isso também tem muito a ver, enfim, barreiras linguísticas e outros quesitos más, não é mesmo? Exato. Que aí acho que é outro podcast, outro episódio. Exato. Ou seja, o webtoon e manhwa não são conceitos que coexistem obrigatoriamente. Isso pode ou não acontecer, ok? Sim. Eles não andam de braço dado sempre. Eles não podem é obrigado eles estarem juntos, né? Não é. Exato. Eles podem existir isoladamente também, né? Outra coisa importante é que os webtoons, eles estão ali dentro do guarda-chuva dos webcomics. Mas isso não significa que todo webcomic é um webtoon. Check. Tá? Isso porque muitos dos quadrinhos que são publicados na web, eles ainda não são necessariamente rolagem vertical. Alguns continuam seguindo o layout que a gente conhece tradicionalmente por meio de livros e revistas em quadrinhos, que faz uma organização dividida por páginas, tá? Sim. Ou seja, mais uma vez, todo webtoon é um webcomic, nem todo webcomic é um webtoon. Ok? Exato. Gente, parece aqueles negócios de prova. Se Ana está de azuis, Silvia é médica, então qual é qual a cor da calça do Jorge, não é mesmo? Não, a gente tá aqui fazendo o beabá das definições, viu? Estamos aqui. Levando tudo isso em consideração, por que a gente pode falar de webtoon? Exato! E não pode falar de webcomic, ou pode falar de manhwa, ou pode falar de quadrinho? Por que a gente pode falar de webtoon? Gibi. A gente pode fazer um de gibi da Turma da Mônica? Um dia a gente pode. A gente fala do Monacão de férias. Fala, mas não hoje. Mas aí eu acho que ele vai ser um não pode falar de webtoon. Ele entendeu, gente? Não pode falar Vocês entenderam? Ele entraria no quadro não pode falar de webtoon. Ninguém a gente fala sobre coisas que não são webtoons. Porque a Turma da Mônica é uma história em quadrinho? Ela pode ter coisas no meio digital e ser uma webcomic? Pode, mas ela está aí no formato vertical que a gente conhece? Não. Que é como um webtoon? Não, então ela não é um webtoon, infelizmente. Exato. Se eu for falar de Turma da Mônica, eu ainda vou ter que falar de não webtoon. Eu queria até trazer como exemplo a Nai aqui pra fazer um contraponto legal entre eu e a Mari. Eu diria que tirando eu e a Mari, a Nai é a pessoa que mais consome diferentes formatos de quadrinho, né? Sim. Poxa, gente. Vocês não estão me vendo, mas eu tô fazendo assim com a cabeça. Exato. Ou seja, a Nai consome mangá, né? Físico ou digital, né, Nai? Os dois. Não, meu céu é o limite. Outros formatos de quadrinho também gosta, né? Gosto. Check. Webtoon também gosta, né? Check, sim. Vamos lá. Mas a gente tem outras duas pessoas nesse podcast, que sou eu e a Mari, que a gente nunca foi arrematada por outros formatos de quadrinho como a gente foi arrematada pelo formato Webtoon. E isso diz respeito ao estilo e ao layout dele. Sim. Lembra que lá no começo do podcast, a Mari falou, eu não tenho familiaridade com coisas web. Eu não gosto de ler coisas digital. Eu não consigo ler. E hoje essa mulher baixa, na noite anterior, 2 dias antes, quadrinho pra ela ler no ônibus, enquanto ela tá indo pro trabalho, tá ligado? E quando ela não consegue ler, ela fica puta e xinga as plataformas, cara. É isso aí. Eu acho que realmente é uma coisa muito louca, porque assim, eu já li mangá, mas pela história, tipo, histórias específicas. Já li graphic novel, coisas específicas, mas Webtoon é o único que eu leio, tipo, qualquer coisa da plataforma. Exato. Não, e eu perdi a conta quantas vezes eu já implorei pra Mariana ler mangá digital. Tipo, lê esse mangá, pelo amor de Deus. E ela, tipo, não leio nada digital, né, Ana?
Eu ficava tipo, não! Abandonada, sabe? O único mangá que eu estou lendo atualmente é A Menina do Outro Lado, e é porque eu tenho as versões físicas. A versão impressa. Exato. Eu tenho, acho que... E tipo assim, eu também já li. 4. Já li alguns mangás, tipo, muito tempo atrás. A maioria deles, acho que eu terminei 1 ou 2, porque eu geralmente não conseguia durar muito tempo, né? Cansava e tal. Mas, cara, o Webtoon é o único formato de quadrinho que eu digo, eu quero ler um Webtoon. Mas qual? Eu não sei. Mas eu quero ler um Webtoon. Eu preciso achar um Webtoon pra ler. Entendeu? Desde que seja o Webtoon, eu vou caçar algum Webtoon aqui pra ler, porque eu tô com vontade de ler. Uhum. E é bizarro como essa mídia, como esse formato, ele cativou a gente. Então, a gente já pode falar de Webtoon, porque a gente ama esse formato. Ah, mas a maioria dos Webtoons que vocês falam são coreanos. Sim, porque existem muitos Webtoons coreanos, mas a gente também fala de Webtoons que não são coreanos. Então, a gente não pode falar de manhwa, porque... O que faz a gente gostar da história não é a origem dela, é o formato, né? É o formato, exato. Ah, mas vez ou outra vocês falam de webcomics, vocês já falaram de Umicel, vocês já falaram de Heartstopper. Sim, mas tipo... Primeiro que a gente falou deles porque eles estão disponíveis numa plataforma que tem majoritariamente webtoons, né? Exato. A gente saiu pela tangente. É exceção, né? Tipo, é exceção da exceção. O que a gente... curte pra caramba mesmo. A gente é apaixonada pela rolagem vertical, velho. Não tem como. Gente, eu acho que assim, é o melhor tipo de leitura que eu já vi na minha vida. É muito sensacional. É muito satisfatório. Eu gosto muito e eu sempre me apaixono cada vez mais quando descubro novos recursos ou quando alguém faz alguma coisa, eu fico louca. A gente ainda não atingiu o potencial máximo que um webtoon pode ter. Eu já vou puxar um ponto aqui, talvez um dia a gente faça um episódio só sobre isso, sobre o futuro do Webtoon. Pra onde ele pode ir além do que a gente já conhece hoje. Mas assim, Webtoons interativos. Anotem o que eu estou falando. Webtoons interativos é um caminho. Cara, digital... Seria bom. É um caminho. É um caminho. É um caminho. Dependendo da escolha que você faz, dependendo do botão que você aperta, carrega uma parte da história ou carrega outra parte da história. Você segue caminhos diferentes. Seria legal entendeu? isso. Então, gente, já dizia o MacLeod lá, né? Os hiperlinks. O MacLeod. O MacLeod, eu ele tô tem falando essa que o cara era um gênio. Sim. Ele tem essa teoria de... Ele chama de Infinite Canvas. Sim. Ele fala que é um canvas infinito. Inclusive, eu sou da opinião que é proibido fazer um webtoon triângulo amoroso que não seja interativo. Me deixe escolher. Deixa eu escolher o final. Eu decido com quem essa pessoa vai ficar no final pra eu não sofrer no meio do caminho, cara. Você decide. Você decide. Me conta a história inteira. Olha só coisa maravilhosa. Me conta a história inteira. Desenvolve o harém reverso ou então o triângulo amoroso. Bota ali as cenas de todo mundo envolvendo o personagem principal e tal. E no final, diz assim, ó. Você decide com quem que a pessoa vai ficar. Que e dependendo incrível, disso, vai carregar um final da história diferente, entendeu? E você aí só tá pensando pra final, mas eu penso numa história toda construída assim como a gente... Tinha uns livros. Já teve isso pra, tipo... Livro-jogo, webséries. Né? Eu tinha uns livros que eu lia quando eu era criança, assim. Tem um livro que... É o livro da amarelinha, que é assim, que dá pra você ler de qualquer hora? Tinham vários. Tem vários livros que são assim. Tem vários livros, jogos de RPG que era assim, entendeu? Sim. Você tomava decisão e ia pra página tal. E isso, é que eu falo do final porque eu acho que seria a solução mais prática, considerando ainda que muitos webtoons são feitos por equipes pequenas ou uma pessoa só, entendeu? Uhum. Porque se a gente customizasse tudo, aí eu acho que a gente já vai pro lado de um visual novel tipo game, que aí exigiria, né, uma equipe maior e uma rede de opções muito diferentes. Mas caminhar isso pro futuro seria incrível. Se essa mídia começar a crescer cada vez mais, começar a se popularizar cada vez mais, e a galera consumir legalmente, pagando cada vez mais, e isso crescer, isso vai começar a ser visto como uma coisa viável, entendeu? É o futuro, gente. O futuro é agora, aquelas... É uma possibilidade de sonho. Sonhar custa nada.
Sonhar de graça. Acho que isso é uma coisa que eu gosto, acho que muito do Webtoon, é porque, assim, quadrinho, no geral, conversa muito com audiovisual, né? Principalmente na parte do visual. Porque, querendo ou não, todo filme, toda série é pensado em quadros que a gente vai ver em sequência. Sim. Só que o Webtoon, ele traz o que o quadrinho não consegue, que é um movimento, muitas vezes, assim, tipo... Porque a rolagem pra baixo permite mais movimentos. E o online permite outros recursos, né? É o mais próximo. É o mais próximo do cinema. Mais próximo, exato. E eu acho que por isso que eu me dei tão bem com esse formato. Porque óbvio. É isso, gente. Eu amo. Você pode ler um quadrinho tradicional enquanto você tá fazendo isso, você botar a sua playlist, você ir mudando de música conforme você muda de capítulo? Pode. Mas no Webtoon isso é automático. E não é uma experiência universal, porque todo mundo tá ouvindo a mesma música no mesmo ponto. É uma experiência coletiva. Eu gosto muito. Eu gosto por causa das opções que oferecem. Isso. De que você como artista... Eu não sou uma artista. Eu não faço quadrinhos de nenhum modo, nem online, nem offline. Mas eu gosto muito das possibilidades que o Webtoon oferece quanto formato. Ele extrapola muitas possibilidades e você fica, cara, tem muito mais coisa ainda que pode ser explorada. Se vocês quiserem, dá pra fazer muito mais coisa ainda. É muito legal. E é exatamente por isso que a gente já pode falar de Webtoon, né? Porque olha como a gente empolga. Olha como a gente gosta, né? Olha como a gente tá empolgada. Olha como ela vai, olha como elas vão, né? Vão falando aí sem parar. Vamos continuar falando sem parar, só que sobre outro assunto? Não, mentira, sim. Eu queria entrar aqui num tópico que eu acho que é muito relevante pra gente fechar essa definição aí de Webtoon. É muito importante que a gente separe o Webtoon termo do Webtoon empresa, tá? Uma coisa é o termo Webtoon, outra coisa é a empresa Webtoon, né? E aí, aqui o bicho começa a pegar, porque assim, eu sinto que existe uma dificuldade do mercado internacional de abraçar o termo Webtoon da mesma forma que o mercado coreano abraça, tá? Por que eu tô falando isso? Porque quando você vai para as plataformas que distribuem Webtoons, que você olha para o catálogo delas e é tipo 99% do que a gente tem aqui dentro é Webtoon, é rolagem vertical, é quadrinho organizado verticalmente, layout perfeito para celular e tal. E aí quando você vai nas redes sociais ou quando você vai na página sobre, você vai na descrição delas e tal, elas não dizem que elas são uma empresa que disponibilizam a leitura de Webtoons. Elas não chamam de Webtoon o que elas oferecem, mesmo que o termo mais correto para descrever o que elas estão oferecendo seja Webtoon. Porque algumas delas não têm só histórias coreanas, né? Então, por exemplo, o Manta. Exato. Eu nunca li um quadrinho no Manta que não fosse de estilo de rolagem vertical, mas a plataforma, ela se posiciona como um app que disponibiliza webcomics para ler. Então, o Manta usa webcomics para se definir. E a gente já falou aqui, tá errado? Não tá errado. Mas é o termo mais assertivo para descrever o que eles estão fazendo? Eu acho que não. Também não. A Pocket Comics, por exemplo, ela usa principalmente o termo webcomic também, mas às vezes ela usa manhwa e eu achei post dela de 2021 usando o termo Webtoon. Tipo assim... Uau! Exato. Mas se a gente for olhar pro... Eles sabem que o Webtoon é uma palavra. Exato. Se a gente for olhar pro um horizonte mais recente, o termo que eles mais usam é webcomic também. Aí a gente vai pro Lezhin. E o Lezhin, eu fucei as redes sociais, eu fucei a plataforma e eu cheguei à conclusão de que o Lezhin é muito vago. Ele não usa uma palavra em específico. Ele fala de uma maneira bem geral, tipo... a gente disponibiliza histórias. Esse aqui é o nosso novo título no catálogo, né? Comics. Não, ele não usa a palavra comic. Ele usa story e title. A gente disponibiliza histórias, né? E quando eles vão falar, entrou algo novo, entrou um quadrinho novo no nosso catálogo, eles falam, entrou um novo título no nosso catálogo. Eles não usam a palavra para descrever isso, entendeu? O Teptoon
também é muito vago, mas às vezes eles usam comics. E o Tapas, ele se posiciona com webcomics na bio do Instagram deles. Porque nenhuma dessas plataformas tem uma página sobre dentro da sua plataforma. Eu fiquei, cadê a minha página sobre? Que eu queria tanto, né? Mas elas não têm. Ou seja, quando a gente analisa, assim, os grandes nomes, a única plataforma internacional que usa o termo Webtoon é a Naver Webtoon. Por que será? A gente vai falar depois, mas é porque internacionalmente eles não são Naver Webtoon, eles são só Webtoon. Só. Exato. E aí é legal a gente traçar esse paralelo com o público internacional, porque algumas pessoas podem ter conhecido o termo Webtoon pela Naver. Por meio da plataforma Webtoon, né? Exato. E às vezes elas podem achar que, tipo, o Webtoon é tipo cotonete, tá ligado? É tipo Gillette. Elas podem achar que o Webtoon é tipo cotonete. Cotonete, sim. Que é uma empresa que são as hastes de plástico. Exato, hastes flexíveis com algodão na ponta. Tipo, é uma empresa que ficou tão famosa que ela virou sinônimo do termo, do produto que ela oferece, sabe? Mas não é o caso, porque quando você vai pra Coreia, existe a Daum Webtoon, existe a Naver Webtoon, existe a Kakao Webtoon e até o próprio Leshin, que também fez a internacionalização, né? Na Coreia, eles são Leshin Webtoon. Tipo, olha só. Eles na Coreia são Leshin Webtoon e aí quando chega internacionalmente, eles só usam o termo histórias e não fogem dessa palavra como o diabo foge da cruz, tipo, estranho, sabe? Estranho. É muito louco, né? Tipo, as pessoas até usam isso quando elas vão falar do termo, mas elas têm dificuldade de afirmar que elas disponibilizam isso, né? Exato. Ou seja, existe um problema do mercado internacional com o termo Webtoon. Existe um problema. As pessoas são alérgicas a essa parada, né? Existe uma apropriação de uma empresa só. Exato. Uma empresa se apropriou desse termo e eu vou trazer aqui a opinião pessoal. Eu acho uma extrema sacanagem não, isso ser permitido. Concordo. É sacanagem, velho. Não, eu tenho uma coisa assim. Porque o termo Webtoon não é uma marca, ele não é uma patente, né? Ainda não. Ainda não, né? Tá bom, tudo bem, ainda não. Mas ele não é. Eu entendo que ele começou a ser chamado de Webtoon lá nos primórdios, quando ele nasceu online, não sei o que, o Webtoon. Então veio aí a primeira, que realmente foi a Naver, né? Tipo, mais... que começou ali, uma das grandes, a Naver e a Daum, né? Foi. Então elas tinham Webtoons. Isso. E elas associaram isso ao nome delas, certo? Sim. Então, assim, eu entendo que elas não necessariamente se apropriaram do termo, assim, de tipo... Foi uma coisa orgânica, entre aspas, tá? De tipo, estava surgindo o Webtoon, elas começaram a criar plataformas para disponibilizar esses Webtoons. Então, assim como a gente escolheu o nome do podcast pra ficar fácil, de tipo... A gente pode falar do quê? De Webtoon. Então, quem somos? Naver Webtoon. Ô, Mari, sabe? mas eu acho que você não pegou o ponto. Porque será a Daum Webtoon, a Naver Webtoon... na verdade, a Naver é o problema. Porque a Naver se apropriou do nome apenas Webtoon internacionalmente. Esse é o ponto. Ela não é Naver Webtoon. Na Coreia tá tudo bem, mas aqui pra gente ela é só Webtoon. Ela é só Webtoon. A rede social dela é Webtoon Official. Webtoon. Quando você procura pelo aplicativo, é apenas Webtoon. Eu sou obrigada a chegar no nosso YouTube e as pessoas perguntam onde eu leio esse Webtoon. Eu digo, você lê num aplicativo chamado Webtoon. Eu me sinto uma idiota falando isso. Você lê o Webtoon no Webtoon, sabe? Tipo... Mas é porque, se eu falar pra ela, você lê na Naver Webtoon e ela baixar o aplicativo da Naver Webtoon, vai estar tudo em coreano, aquela merda, tá ligado? Exato.
Em inglês é só Webtoon. E tipo, a Naver foi a primeira a se expandir internacionalmente. Então ela disse assim, eu vou ser espertinha. Eu não vou ser Naver Webtoon pra fora, eu vou ser só Webtoon. E aí tudo que todo mundo procurar relacionado ao Webtoon vai direcionar a minha empresa. Ou seja, em termos de uso de palavra-chave de SEO, eu ganho, tá ligado? Caraca. Só que ela fudeu o mercado, porque agora qualquer outra empresa de atuação internacional não usa abertamente o termo Webtoon. E caga. Então você tem um enfraquecimento na minha percepção da mídia. Porque todo mundo chama de uma coisa diferente. Não existe um consenso, entendeu? Então, não, tipo, é muito confuso. Porque é muito difícil. Posso dar um exemplo? Claro. A gente, Pode. por acaso, fala de vários Webtoons coreanos aqui no podcast que também são manhwas. E se você entrar no TikTok, se você entrar no Instagram, você vai ver que existe toda uma grande comunidade que gira em torno dos manhwas. Certo. Tá ligado? Então, digamos assim, se a gente pode falar de manhwa, talvez seria mais fácil das pessoas encontrarem a gente do que a gente pode falar de Webtoon. Exato. Sendo que... Cara, é tipo... É o termo mais correto pro que a gente fala. Vai fazer o quê? O que eu vou fazer? Mas as pessoas chamam de manhwa. A maioria chama de manhwa, entendeu? Ou chama de webcomic. Tipo, porque você tá... Porque a gente não vai chamar de manhwa, porque a gente não vai falar só de coisa coreana. Exato. Sabe? Exato. A gente fala de Everything is Fine, a gente fala de Let's Play, a gente fala de Lore Olympus, a gente fala de outros, a gente fala de Krista, a gente fala de coisas que não são só coreanas. Então a gente não vai falar só manhwa, entendeu? Só que, tipo, é tão segmentado, é tão fatiado, que você enfraquece o termo. Então, tipo assim, é como se você tivesse uma empresa, entendeu? Certo. Chamada música. Boa referência. E aí agora ninguém mais usa a porra da palavra música. Elas usam, tipo, sei lá, sons harmônicos, rítmicos, sei lá, o que elas vão chamar, entendeu? Mas agora ninguém quer usar, porque se eu usar a palavra música, eu estou fazendo propaganda para o meu concorrente, eu estou fortalecendo o meu concorrente, entendeu? Então não quero usar essa palavra. É quase como se a gente, então, pegasse, sei lá, se a Naver virasse uma empresa de K-pop, ela se chamasse Naver K-pop. Isso. Sabe? E daí ela internacionalmente se chamaria só K-pop, e daí toda vez que alguém estivesse falando de K-pop... Você não sabe se a empresa... Estaria talvez falando da Naver. Entendeu? Tipo, não... Exato. Tipo, aí onde eu acho grupos novos de K-pop? Na K-pop. Na K-pop. E aí as outras empresas, elas não vão mais falar K-pop, elas vão falar... Música. Música pop coreana. Exato. Nós somos uma agência que produz grupos de música pop coreana. Sabe? Tipo, e aí você tem as buscas segmentadas, vocês têm os artigos segmentados por... Isso aqui é o que está dentro do termo K-pop. Isso aqui é o que está dentro do termo música pop coreana, entendeu? Esse aqui é o que está dentro do termo música popular coreana. Música... E aí, tipo... É difícil. Você tá falando da mesma coisa, mas você se recusa a usar aquela palavra, entendeu? Ok, não, acho que agora pra mim fez sentido. E eu fico puta da cara com isso, porque, tipo... Legal, vocês foram espertões, saíram na frente, mas eu acho que pro mercado, no geral, é ruim, cara, é ruim isso. Você não ter um termo unificado, sabe? Porque quando a gente fala de mercado, a gente fala mercado de Webtoon. Eu digo assim, de tipo... Isso. Se você procurar coisas sobre a movimentação de quantos dólares, quanto dinheiro tá movimentando o mercado, é o mercado Webtoon, que estaria dentro do mercado quadrinhos, só que, né, mais segmentado o Webtoon. E daí, às vezes, eu acho que pode realmente causar de, tipo, isso... Achar que é, tipo, a Webtoon que está movimentando esse mercado. Sim. A Naver. Exato. E aí, eu não vou nem entrar no mérito de quem chama o Webtoon de mangá, porque daí a pessoa já tá completamente fora da realidade. aí é erro. É erro, mas é tipo assim... É um erro que é difícil de ser corrigido justamente porque ninguém concorda do que a gente tem que chamar essa porra, entendeu? Exato. Porque todo mundo vê, todo mundo falando, já que pode falar 3,
4 termos diferentes pra falar a mesma coisa, pode 5. Deixa eu chamar de mangá, então, também. Onde é que eu leio esse mangá? Exato. Não, entendeu? Eu acredito que já aconteceu comigo, eu falar, não sei o que lá, o Webtoon e essa plataforma, a pessoa, eu conheço, tem uns mangás legais, e eu fiquei, tipo... Eu não acho que estamos alinhadas. Então eu fiquei, tipo, será que a pessoa tá se referindo, tipo, a algum mangá mesmo que esteja dentro da plataforma? Só que é óbvio que não, ela está falando de uma maneira geral. Então eu fiquei, não, é de Webtoon mesmo. Não, só pra vocês terem uma ideia de quanto é uma festa do caqui, tem um site na clandestinidade que eu leio que eles têm um filtro que é long stripe. Que é tipo, caso a coisa tenha rolagem vertical, mas não é webtoon, não é manhwa, não é mangá, é long stripe. Eu fico muito confusa das ideias. Tá vendo? Eu fico muito confusa do long stripe. Sempre pode ter um jeito diferente de chamar webtoon sem usar a palavra webtoon, sabe? Exato! E vamos lá, o quão difícil é você tornar mainstream uma coisa que não tem um termo oficial? É difícil, porque É difícil. eu vou dizer aqui até pelos artigos que eu trouxe da Jovem Nerd, por exemplo, eles estão dentro da categoria anime e mangá. Sim. Aí, ó. E, tipo, eles poderiam estar dentro de uma categoria quadrinhos apenas, né? Sim. Mas não, eles estão já, tipo, nessa subcategoria que, tipo, anime e mangá, que é uma coisa, né, tipo, geograficamente relacionada ao Japão. Sim. E a gente tá falando de webtoon. Porque ele cativa muito pessoas que não necessariamente estão dentro, são fãs de outros formatos de quadrinho. Às vezes a pessoa é só fã de webtoon porque ele é muito particular. Ele tem muita diferenciação dos outros, assim. Sim. Então, você não usar essa palavra, é difícil entender o que você tá querendo dizer, que produto que você tá oferecendo, entendeu? Mas eu culpo a Naver Webtoon. Exato. Eles são culpados. Culpo o capitalismo também. Não, justo, porque realmente, eu já tive várias vezes, gente, porque eu convivo com muitas pessoas que não, assim, nem perto de quadrinhos às vezes chegam, vamos por assim. Então imagina eu falar, eu tenho um podcast de webtoon. A primeira pergunta que a pessoa faz é o que é um webtoon. O que é? Entendeu? Exato. E o que eu realmente sempre explico, eu falo, é um formato... Olha só, eu sempre falo pra ajudar a pessoa, eu falo, é um formato de quadrinho digital. Eu falo a mesma coisa. Eu falo a mesma também. coisa. E assim, e daí falta, se ele é um formato de um quadrinho digital, e você tem outras plataformas que oferecem quadrinhos digitais, se elas só oferecem quadrinhos digitais, ok, ponto. É uma coisa. Agora, se ela oferece um formato específico ali dentro, e ela quer me dizer isso, ela pode dizer webtoon, que é o nome do formato. Isso. E eu acho que falta essa... não vou dizer conscientização no sentido de conscientizar as pessoas, mas de outras marcas talvez investirem no ligar o webtoon a si também, né? De falar, eu tenho um webtoon também, e o webtoon é isso, porque elas poderiam sempre falar, você sabe o que é o webtoon? O webtoon é isso, e eu tenho isso aqui. Sim. E você vai vir ler na minha plataforma. Tipo, cara... eu não vou utilizar esse termo porque eu vou estar fortalecendo a Naver. Cara, se apropria. Rouba esse termo pra você também, velho. Porque daí quando a galera for procurar por webtoon, eles não vão mais encontrar só a Naver Webtoon, eles vão encontrar a tua empresa também, entendeu? Vai encontrar você. Às vezes a gente vai pesquisar cotonete, mas a gente não vai comprar a marca cotonete. A gente vai pesquisar a cotonete, mas vai comprar ali o mais barato. Gente. Então, não tenham medo de usar a palavra webtoon. Exato. Sabe? Exato. Se é o que você oferece, essa é a melhor palavra pra descrever o que você oferece, cara. Melhor palavra. A não ser que vocês queiram fazer uma convenção, vamos juntar todo mundo. E agora vamos batizar que o nome desse formato é tal. Aí tudo bem, a gente começa a difundir o tal. Mas aí você vai ter que criar uma coisa diferente. Porque como assim tu vai chamar de um nome diferente uma parada que já existe? Não, então, por isso que eu falo que aí tem que ser uma convenção. Porque ia ter que ser um grande acordo nacional com tudo, né? Com o Supremo com tudo. Você tem que... Com o Supremo com tudo. Exato, fazer um grande acordão. De tipo, o nome do formato vai ser X. Então vai ser X, então todo mundo vai falar X. E a Naver Webtoon que se doa porque ela vai ter que falar que ela distribui X agora também. Tipo, esse é meio que o cenário
vamos ter que nascer na Coreia. Exato. Lá perto dos anos 2000 e recriar esse termo. Exato. É o jeito, entendeu? Mas aí, né, gente? Mas aí não dá. Tem que fazer. Então vai lá e vai fazer, gente. A gente não chama tudo de Coca-Cola? A gente não fala refrigerante de cola, ou compra um refrigerante de cola. Gente de cola, né? É tudo Coca-Cola. Até quando é pra comprar só refrigerante é uma palavra difundida. Às vezes a gente fala, eu vou comprar uma Coca, e volta com um Guaraná. E foda-se, tá dentro do negócio. Então, mais ou menos, dentro do parâmetro. Não, mas tá ali dentro. É que eu acho que Coca-Cola não chegou nesse nível, entendeu? Tipo, não chegou no nível do Nescau. Tá ligado? Ai, comprei do cotonete. Nescau é uma boa também. Nescau é bom. Nescau é foda. Por muito tempo, Nescau era qualquer achocolatado, velho. Era Nescau. Era. Achocolatado. Era real. Até o Todd chegar. Aí hoje já é mais de boa. A única coisa que eu penso, assim, é... Isso que a Naver Webtoon fez... Pode fazer? Não deveria. Eu acho que não deveria poder fazer isso, sabe? Não, é que eu acho que não... Como eu falei, como não é um termo que não é patenteado, não é uma marca, eu acho que ela pode usar. O que tem que se ver é se internacionalmente que ela usa o Webtoon, que é aí que tá o pulo do gato. Se internacionalmente... existe algum tipo de registro. Aí eu não sei. Porque, tipo assim... Duvido. Não tem problema ela se chamar Naver Webtoon, porque Naver Webtoon e Webtoon são coisas diferentes, né? Exato. São coisas diferentes. Assim como pode falar de Webtoon e Webtoon, são coisas diferentes. Agora, e eu não tô dizendo que não é permitido, porque com certeza se eles fizeram é porque permitiu, né? De alguma maneira. Sim. Que a empresa é assim, ela achou uma brecha, ela entrou, né? Então eu não tô dizendo que eles cometeram... um crime, eles fizeram uma parada que não tá permitida por lei. Mas eu acho uma sacanagem isso ser possível. Sim. Eu acho. Acho uma sacanagem você pegar um termo em ascensão, tá ligado? Você registrar sua empresa apenas como aquele termo pra você virar sinônimo daquele termo. É trade acho market. Bizarro, entendeu? Gente, pior que eu acho que o Webtoon... Eu não sei, eu cacei aqui Webtoon no Google. Porque, tipo... Se a Naver Webtoon tivesse registrado o termo Webtoon, a Kakao, o Leshen e o Daum não poderiam utilizar isso. Exato. Não. Entendeu? Não é um termo deles. Não é seu, Naver Webtoon. O Webtoon é do povo, é do mundo. Vamos entrar no site Webtoon oficial. Nossa, mano, está... Assim. Olha que bizarro, o Webtoon oficial, o Webtoon real, sabe? Eu sou o verdadeiro, os outros são cópias, sabe? Ai, coisa chata isso. Olha, olhando o site deles aqui, no logo deles, que é só o Webtoon, não tem o famoso R ou TM, que é de Register ou Trademark, isso. Né? Então, eu acho... Exato. Então, eu acho que a marca Webtoon realmente não é registrada, porque... Só se apropriaram. Porque aqui fala que o merchandise está o quê? In behalf of Webtoon Entertainment. .inc, né? Inc aqui. And affiliates. Incorporation. Exato. Então, realmente, a palavra em si, eles não há um registro. Tipo, a gente ainda pode usar, a gente pode fazer acontecer. Tipo, outras pessoas podem usar, não tem problema. Mas as pessoas não querem usar fora da Coreia. Na Coreia eles usam, entendeu? Eles usam. Porque é o termo que tá mais popular, né? Isso. Poderia ser internacionalmente a mesma coisa, se eles não tivessem feito isso, entendeu? Cara, se eles não decidissem se chamar Webtoon. Porque se eles não tivessem sido registrados só como Webtoon, se eles fossem também Naver Webtoon... O Leshen não ia ser Leshen Comics, iria ser Leshen Webtoon internacionalmente também, entendeu? Porque já é assim na Coreia. Dá um Webtoon. Ia ser Tapas Webtoon, né? Funky ia ser essas coisas, entendeu? Funkytoon. É só porque eles foram os primeiros. E aí eles, cheguei primeiro. Terreno tava vazio. Cheguei aqui quando tudo era mato, né? Então agora quem vai fazer o projeto dessa casa aqui sou eu, né? O resto aqui vai chegando, vai ter que se adaptar. É isso.
Então a gente tem que realmente fazer um esforço comercial inverso, entendeu? Às vezes, às vezes a indústria dá a demanda e a gente fala, nossa, é verdade, eu sempre quis consumir isso. E às vezes o povo dá a demanda e a indústria fala, opa, as pessoas querem consumir isso. A gente precisa, então, falar pra elas que a gente quer consumir Webtoon. E que elas precisam usar... Tem que se apropriar do nome. E que elas precisam oferecer Webtoons. Então, gente, usem Webtoons. Nos ajudem nessa campanha, aquelas... Mais uma vez, o fã vai ter que salvar o dia nessa merda. Todo Mais dia uma isso. Vez. Todo Tudo dia eu isso. nessa casa, cara. Que coisa, velho. Ou seja, gente, fizemos esse episódio todo, falamos tudo isso pra dizer, se você está se referindo a quadrinhos, formato de leitura vertical, scroll, chama de Webtoon, ajuda a gente, vai, vamos lá, é isso. Fala que é Webtoon, fala pro amiguinho, ai, você viu o Webtoon? Aí se ele fala, não, eu vejo manhwa, e você fala, ah, mas se tá na vertical é Webtoon, não importa de onde ele vem, é Webtoon. Aí se você fala, ai não, meu amigo vai achar que eu sou chato, então você só fica tipo, ah, Webtoon, né? Aí a pessoa, Webtoon. Aí uma hora ela pega, entendeu? Uma hora ela desiste de você e fica falando Webtoon e todo mundo fala Webtoon. Vamos ganhar no cansaço, vamos usar tanto que a coisa vai, entendeu? Vai difundir. É isso, gente. Ai, vamos lá, galera, a gente conta com vocês aqui. Terminamos um pouco em baixa hoje, não, né? Não, né? Pera, vamos terminar, vamos fazer a grande recapitulação? A gente chegou até aqui muito recapitulada. Ai, meu Deus. Não, eu vou deixar com você, Deus. porque no meu roteiro não existe uma grande recapitulação. É que eu não quero terminar em baixo, eu quero terminar em alta. Tá bom, então eu vou... A responsabilidade da Mariana agora... terminar em alta. Vai, Mari, vê se você aprendeu tudo bonitinho. Termina em alta, Mariana. Resume, Mari. Vamos lá, galera. Tá. Galera, vamos lá. A Naver Webtoon é uma filha da puta? Sim. Mas ela não é dona do termo Webtoon. Isso. Webtoon é um formato de webcomic. Ou seja, ele é um formato para quadrinhos digitais. Esse formato que é para você ler aqui, ó, na vertical, entendeu? Formato Webtoon. Sacou? Isso. Ele pode ser um manhwa? Ele pode. Se ele for feito na Coreia por coreanos, ele será um Webtoon manhwa, né? Um Webtoon manhwa. Ou seja, um Webtoon da Coreia. Mas, né? Isso. Nem sempre. Ele pode ser de qualquer nacionalidade. Eu posso fazer um Webtoon. Sim. E a Naver não pode me impedir. Isso. Estamos aprendidos? Ficou alguma dúvida? Não. Se você for divulgar nas suas redes sociais, vejam o meu Webtoon. Você não precisa se preocupar, ninguém vai te processar, você não vai estar usando uma marca registrada. Não é uma marca registrada, entendeu? É um nome de um formato. Entendeu? .mp3, Exato. um formato. .mp3. A gente falou de queijo, falamos de ovo, falamos de cotonete, Nescau e .mp3 nesse episódio. E eu acho que é o tudo suficiente, pela didática, viu? Eu acho que é o suficiente. Analogy is my passion é o nome do episódio de hoje, ok? Terminamos em alta? Sim! Missão lá em cumprida, cima. galera! Gente, o episódio de hoje, então, ele vai ficando por aqui em alta, ok? Em alta. Mas o assunto, ele não precisa acabar ainda. Por quê? Porque a gente quer saber se você se sente como a gente. Você também se revolta com esse assunto? Você já parou pra pensar nisso? Se nunca parou pra pensar, agora que você pensou, isso te revolta, isso não te revolta? Exato. A gente explicou bem? Ficou alguma dúvida? Você quer saber que tipo de queijo é esse que a Mari falou? Você pode entrar em contato com a gente em relação a qualquer coisa que a gente falou nesse episódio relacionado ao Webtoon ou não, tá? Mas o canal para você falar com a gente é no @falar de Webtoon, que não é um termo, não é uma marca registrada. Não é uma marca registrada. Desculpa, qual é o arroba? Falar de Webtoon. Falar de quê? Webtoon. Muito obrigada. É isso, tá? A gente tá no Twitter, no Instagram, no YouTube, no TikTok. A gente tem até site. A gente nunca mais falou do nosso site. É verdade, nosso site é tão lindo. Nossa, a gente tem um site. A gente tem um site, a gente cara. tem. Que legal.
Muito bacana. Ou seja, você pode encontrar a gente em vários lugares, tá? A gente deveria fazer uma definição disso no nosso site. Eu vou trocar no episódio que a gente referencia o episódio número 2, eu vou trocar para esse episódio, o episódio 117. Muito bom, gente. 2 anos depois, experiência, muito queijo. Boa. Tem que acrescentar. E umas coisas pra falar mal também. Exato. Tem que ter um pouquinho de revolta, né? A gente não pode ser, né, tão neutro assim o tempo todo. Se não tiver um pouco de revolta, não é um episódio do nosso podcast, ok? Justo. E, gente, você também pode vir falar com a gente na nossa comunidade do Discord, se você gosta do Discord, se você usa, né? Uhum. O Discord tem recursos bem legais aí que a gente pode utilizar para interagir de uma maneira mais interessante, para jogar junto, para conversar por áudio, entendeu? Para mandar imagem, para sinalizar spoiler. Tem muita coisa legal. Muita coisa pra gente falar de Webtoon. É muito bom. E tem link pra você entrar na comunidade na descrição também. Então, se você quiser entrar, é muito fácil. Você está a 1 clique de distância de fazer isso. Talvez 2. Que é expandir detalhes, mais clicar no link. Mas é isso. Poucos cliques de distância, tá? Poucos cliques de distância. Sabe uma coisa que você tá a pouquíssimos cliques de distância? É de seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast. Acho que deve ser uns 3. Cara, praticidade, né? É muito prático. Nossa, 3 papás. Pensa assim, se você lá no começo do episódio ficou com dúvida se valia a pena fazer tudo isso, se você chegou até aqui, eu acho que a dúvida já passou, entendeu? A gente fez esse episódio de hoje com bastante carinho, lemos bastante coisa, a gente até discutiu desnecessariamente Exato. pro episódio de hoje, ok? Exato. Não chegamos a brigar, mas chegamos a discutir. Então, assim... Exato. É o momento de você valorizar esse momento, sabe? Valorize o nosso momento. Eu acho que, inclusive, você vai colocar na descrição, né, todas as nossas fontes. Eu acho bom. Aí vocês vão ter que organizar as fontes pra mim, porque no roteiro tem um total de 0. Não, mas a gente tem fontes. Tá no moço, no nome do moço é o link. O número. Tá. Mas detalhes. Eu vou pedir pra vocês organizarem isso no nosso roteiro, que eu colo na descrição. Exato. Pra eu não ter excesso de trabalho na hora de montar a descrição. Tá bom. E, gente, muito importante, foca aqui em mim. Estão focando? Estão focando? Estamos dando zoom. Estamos dando zoom em vocês. Olha só, que a gente tá online. Então... Aqui nesse episódio, gente, se você estiver aqui ouvindo esse episódio, saiba que vai ter enquete depois da publicação. No Spotify, no Instagram, não sei lá onde, entendeu? Mas você vai lá, vai ter enquete, vai ter pergunta, você responde. Se você for, poxa, não era essa pergunta que eu queria responder outra, fala pra gente também. Fala, não era essa pergunta que eu queria responder aqui. Se você não entendeu o termo, se você entendeu, se você acha que a gente pode ser professora, se a gente pode entrar pra academia, entendeu? Vamos falar de Webtoon. Se as nossas analogias foram boas ou não, a gente aceita umas críticas, assim, desde que você não dê essa lenha na gente desnecessariamente. Gente, com lenhas construtivas, tá? É pra construir a casinha, não é pra botar fogo. E no mais, gente, obrigada por você ter ouvido o episódio de hoje até aqui, por você ter sobrevivido a todas as nossas analogias terríveis, né? E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Pera, falar de quê? Tchau, tchau! Webtoon! 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 Webtoon!